Bom dia, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus. Que essa graça e essa paz do Senhor esteja conosco nesta manhã, que o Senhor preparou para nós este dia abençoado por Deus. Nós entramos na presença do nosso Pai, nosso Deus bondoso, agradecendo por mais uma noite de sono, agradecendo ao Senhor pelo dom da vida, este ar que nós respiramos, gratidão por tudo, Pai. Oh, glória a Deus, santo, santo é o Senhor. Nós devemos gratidão a Deus, pois Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. E é por causa dEle, por Ele que nós estamos aqui reunidos mais um dia, início de mais uma semana, na presença do nosso Pai, para nós meditarmos na palavra do Senhor, nosso pãozinho diário. Já vamos consagrando as nossas vidas ao Senhor. Tudo que nós estamos fazendo e vamos fazer, vamos consagrar ao Senhor, consagrar nossa família, nosso trabalho, nossos patrões. Nós consagramos tudo a Ti, ó Pai. E que o Senhor nos conceda um dia abençoado, uma semana de vitória. Que o Senhor venha levantar aqueles que se encontram caídos, fracos, que estão querendo desistir da vida. Visita essas pessoas nesta manhã, meu Pai. Cura os enfermos, liberta os cativos, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo abençoado. Amém, Jesus? Glória a Deus. O nosso pãozinho diário hoje está no livro de Provérbios, capítulo 20. Nós vamos ler o 4 e o 5, o versículo 4 e 5, e depois vamos lá para os versículos 24 e 25, que nos fala assim: o preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. Agora o 24 e 25. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor, como, pois entenderá o homem o seu caminho. Laço é para o homem fazer votos precipitados e só refletir depois de feitos os votos. Louvado seja Deus. Então, os versículos 4 e 5 nos ensinam sobre a importância da diligência, do discernimento, Nos ensina acerca da importância da diligência, Então, temos que ser pessoas diligentes, ter disposição. Às vezes você está perguntando, mas o que é ser diligente? A pessoa até ter disposição, ter atitude para fazer as coisas, Porque a palavra aqui do Senhor, o escritor está escrevendo, criticando acerca dos preguiçosos. Tem um provérbio que diz assim: vai ter com a formiga preguiçoso, Nós sabemos que as formigas, elas no verão, elas não param trabalhando, armazenando alimentos dentro da sua casa, e elas trabalham em grupos, A gente vê as formiguinhas, umas vai, outras vêm. Quando eu morava na roça, no interior, perdia tempo olhando o trabalho das formiguinhas. Umas caía para lá, caía para cá, com uma folha enorme, Então, quando chove, elas têm o alimento lá, Então, nós temos que nos espelhar até nas formiguinhas, ter diligência, levantar e a luta. Às vezes nosso corpo não quer, às vezes o nosso corpo quer ficar nesse friozinho, quer ficar deitado, descansando o corpo, se aquecendo do frio. Mas se nós não trabalharmos, como vamos sobreviver, Até a palavra do Senhor fala: o obreiro é digno do seu salário. Então, tem que trabalhar, não só na obra de Deus, mas ter o seu trabalho cotidiano para ir todos os dias,
né, adquirirmos, garantir o nosso alimento, o nosso calçado, nossas vestes, para que a gente não venha ser um peso para ninguém. Eu sempre, desde criança, né, desde que eu me entendi como gente, eu sei que eu trabalho desde antes de eu me entender como gente. E quando eu comecei a me entender, já foi trabalhando, né, pegando o pesado mesmo, né, para ajudar na sobrevivência da nossa casa, dos nossos irmãos, nossos pais, né? Quando saí para fora, para trabalhar fora, eu sempre tinha aquele compromisso de também enviar algum dinheiro para os meus pais, né? Sempre, né? A gente sempre, né? Sou eu e mais eu tenho mais 5 irmãos, a gente sempre batalhou, né? Fomos como as formiguinhas, levantava cedo, né? E nós nos divertíamos trabalhando. E por isso, até hoje, graças a Deus, né, sou a mulher que sou, porque fui criada trabalhando mesmo. E é assim que a palavra do Senhor fala, né? Trabalhar e a luta, né? Entregar e pedir a proteção de Deus, pedir a coragem para Ele, porque se Deus não intervir, sem Ele a gente naufraga, né? A preguiça leva à perda, enquanto o discernimento permite que o homem compreende e expressa seus propósitos, né? Então temos que ter discernimento de espírito, discernimento das coisas, né? O que é bom, o que é ruim, o que vem de Deus e o que não vem de Deus, né? Saber discernir os espíritos, né? Saber discernir o que, né? Que trabalho, que emprego é bom, o que é bom para nós. É bom buscar ao Senhor, né? Então temos que viver assim, trabalhando, né? Buscando ao Senhor, adorando. Nós podemos adorar a Deus aonde nós estivermos, seja trabalhando, seja em casa, seja deitado, seja de pé, andando, né? Discernir as coisas de Deus para nossas vidas. O Provérbio 24 e 25 nos lembra da importância de reconhecer a soberania de Deus em nossas vidas e de agir com sabedoria e discernimento, aleluia, em todas as nossas decisões. Olha que fala bem sobre o discernimento. Fala aqui no 25 que laço é para o homem fazer votos. Sabemos que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Quantas pessoas estão prometendo algo, né? Eu vou fazer e não fazem nada, né? Então, nós temos que ter cuidado. Até... Ai, desculpem, gente. Quando chega essa friagem aqui em São Paulo, a gente fica todo resfriado, né? Nós ficamos resfriados mas Deus é bom. Deus é o Deus do frio também. Glória a Deus. Então, estava falando acerca do laço, né? O homem cai em um laço quando ele promete. Quantas pessoas têm até prometendo, se Deus me der isso, eu vou fazer isso. E não fazem nada. Até recebe a bênção, mas não cumpre o voto. Não cumpre com a sua palavra, né? Então é melhor que você nem cumpra, nem vote, do que votar e não cumprir, porque você está caindo em um laço, em uma armadilha. Aleluia. E só refletir depois de feitos os votos, né? Então, as pessoas depois que fazem é que vai refletir, mas nós temos que refletir antes. Será que eu posso cumprir esse voto que eu estou fazendo? Será que eu vou arcar com com esse compromisso? Ou eu vou cair em um laço? Às vezes a pessoa está toda embaraçada e não sabe o que é, né? É que tem pessoas que, no mínimo, eu já vi tantas pessoas prometer mínimas coisas que vai fazer e enrola por causa de alguma outra coisa, porque no momento que nós prometemos algo, claro que vai ter empecilho, vai ter, para que você não cumpra o seu voto e perde sua bênção. Porque quando a gente vota e cumpre, né, as bênçãos do Senhor vêm sobre nós, né? Me lembro que eu fiz um voto, né,
Não vou contar os detalhes não, mas eu vou falar acerca dos empecilhos, né? Eu fiz um voto que na hora assim, foi de repente o Senhor me deu a ideia, né? E eu prometi, falei isso, eu vou dar tanto, tanto. E do jeito que Deus mandou eu fazer, eu ia fazer. Só que veio os empecilhos. Para quê? Para a gente perder a bênção. Mas eu falei dentro de mim, eu não vou perder minha bênção, eu vou fazer do jeito que Deus me introduziu a fazer, me ordenou a fazer, né? Não importa se alguém te critica, porque eu fui criticada até por uma palavra que eu falei, eu recebi insultos, e eu sabia que era comigo, mas eu não me importei. Eu prossegui e Deus me abençoou e está me abençoando poderosamente. Então, vai ter. Você tem que saber que quando você faz um voto, né, para você, até você cumprir esse voto, vai vir uns empecilhos, vai vir os atrapalha, mas não olhe para as barreiras. Siga em frente, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Aleluia, glória a Deus. Nós temos uma história, né, de um rapaz, eu acredito que ele, pelo nome, ele não é brasileiro, né, é americano, que tem por título assim, Águas Profundas. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, né? Aqui no versículo 5 fala, né, sobre as águas profundas, né? Glória a Deus. Como águas profundas, né, são os propósitos do coração do homem. Quando Bill Pink navegou sozinho ao redor do mundo em 1992, optou pela difícil rota ao redor dos Cabos da Boa Esperança, Léorin e Ron. Ele fez a viagem para inspirar e educar as crianças de sua antiga escola na periferia. Seu objetivo era mostrar-lhes até onde iriam se estudassem muito e assumissem um compromisso. Ele nomeou seu barco de compromisso. Quando Pique leva seus alunos a um passeio de barco, diz que eles têm aquele leme na mão e aprendem sobre controle, autocontrole, trabalho em equipe e todos os fundamentos que precisavam na vida para ter sucesso. Aleluia. Então, nós não fazemos sucesso sozinhos, né? Temos que ter também uma equipe. Oh, aleluia. E assim que aquele homem ensinava para os seus alunos. Louvado seja Deus. As palavras de Pique, ele registra a sabedoria de Salomão, como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Aleluia. Então, vamos pedir sabedoria e inteligência para Deus, para que a gente descubra, né, as profundezas do Espírito Santo para nossas vidas, né? A sabedoria divina. Dessa forma, Salomão convidou outros a examinar seus objetivos de vida. Caso contrário, Salomão disse que é uma armadilha prometer algo a Deus apressadamente e só depois calcular o custo, né? Então, olha aqui falando, é armadilha prometer algo para Deus e só depois calcular o peso, né? Porque na hora de prometer, antes de a gente receber algo, a gente até promete muito e depois, e aí? Eu não vou cumprir porque o voto é alto. Ou você promete. Quando Deus ele falou para mim, o Espírito Santo já vinha falando, para mim começar a colocar o pão diário nas redes sociais. E eu ali, fiquei mais de um ano resistindo.
Eu resistia. Eu falei, por medo, por insegurança, veio esse medo, essa insegurança, até que Deus usou uma amiga para falar para mim. Amiga, põe seus pão diário, né? Me incentivou até fazer lives, e até só fiz acho que umas 2 lives. E eu falei, na hora assim, o Espírito Santo falou para mim, é só confirmação, agarre a oportunidade. E eu tô aqui. É fácil? Não. Tem dias que não é. Mas até o dia que Deus me permitir eu estar, eu quero estar. Porque Ele diz, os covardes voltam atrás. Quando eu era lá do mundão, eu não era covarde. Eu encarava muitas coisas assim, que era complicado, era difícil, e eu encarava. E por que que na presença de Deus a gente não se esforça, né? E eu disse, eis-me aqui, Senhor, vou começar a fazer, né? Já enfrentei várias dificuldades, tantas barreiras. Teve dias de eu gravar o vídeo e não consegui enviar. Teve dias de os aplicativos, né? As plataformas recusarem o vídeo. Já tive tantas dificuldades. Já teve dias do celular não servir, não, né, ficar sem celular. Mas quando vai tudo bem, tá tudo certo. Olha eu aqui de novo, glória a Deus. E eu sei que pessoas estão sendo alcançadas, edificadas, através da palavra do Senhor. E do eis-me aqui, ó Pai. Eu sei que eu já recebi críticas. Às vezes eu nem ouço, mas o Espírito de Deus me fala que há resistência, pessoas que deveriam ajudar na semeação da palavra, não ajudam. Por quê? Porque acham que vai me ajudar. Mas quando a pessoa está contribuindo com a obra de Deus, não está ajudando a pessoa, está ajudando a obra. Eu não ganho dinheiro para estar aqui. Não estou ganhando dinheiro. Eu quero ganhar almas para o reino dos céus. Eu quero ser mais um a semear a palavra do Senhor. Não estou aqui por dinheiro, mas eu estou por amor à palavra, à obra. Glória a Deus. Assim como esta palavra me alcançou, eu quero que Deus me use para alcançar vidas. E às vezes tem pessoas que estão precisando ouvir uma frase. Só basta uma frase. Tem pessoas que estão precisando ouvir. E eu sempre falo como Deus tem me abençoado. Eu estou vencendo, você também vai vencer. Deus é contigo. Não desista. Vai à luta. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Quando a gente for questionar algo, a gente vai para a luz da palavra. Leia a palavra de Deus, porque ela é uma bússola. Deus nos orienta em tudo. E a palavra do Senhor está falando comigo hoje, acerca de prometer algo e não cumprir. Tem dias que não é fácil, mas eu estou aqui, Pai, e eu quero continuar até o dia que o Senhor me permitir. Louvado seja Deus. O celular ficou ruim, Deus sempre me dá oportunidade para comprar outro. Deus é bom. Eu sou grata a Deus só por eu estar com vida, respirando, por eu poder sair para trabalhar, por Ele ter me abrido a porta de um emprego para mim. Eu sou grata a Ele por tudo que Ele tem me proporcionado. Porque pelo projeto do inimigo não era nem para mim estar aqui. Era para mim já ter descido à sepultura. O inimigo já tentou contra a minha vida. Mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, ainda que criticada, mas o meu alvo é Cristo, não é não é pelo homem, né? Não é por mérito humano que eu estou aqui, é por mérito de Deus, né? É para a honra e glória dele.
Aleluia. Vamos prosseguir aqui. Pink tinha um propósito claro que inspirou 30 mil jovens nos Estados Unidos a aprenderem por meio dessa jornada. Ele se tornou o primeiro afro-americano no Hall da Fama para navegadores marítimos no seu país. As crianças nos observam, disse ele, com um propósito semelhante. Devemos definir os nossos propósitos sob a profunda instrução de Deus para nós. Aleluia! Olha quantos jovens esse homem influiu. E eu estou aqui para influir outras pessoas para Cristo, né? Temos que ser referência, canal de bênção, dar exemplo de vida. Aleluia! Quantas pessoas às vezes se inspiram em nós? Eu sempre falo, nessa semana eu estava conversando com uma amiga, com uma irmã em Cristo, que ela estava passando uma fraqueza espiritual. E eu falei para ela, quantas pessoas estão se inspirando, olhando para você, uns esperando até ver sua queda. E quando você se fraqueia, eles vão rir e falar, eu não falei, eu não disse. Quantas pessoas estão esperando nossa queda, nosso fracasso, para se alegrar e dizer, eu não falei que ia fracassar? Mas nós temos que estar apegados em Deus, Ele é poderoso, Ele para nos levantar. E eu sei que essa irmã já se levantou para a honra e glória do Senhor, e eu me alegrei, porque ontem eu conversando com ela disse assim, depois daquele dia que nós conversamos, foi diferente. Eu me levantei, tomei uma atitude. Ela chorou. Ela falou que ia se levantar, ia novamente fazer o que estava fazendo. Eu falei, você vai se levantar. Você não é fraca, você não é covarde. Você é forte em Cristo Jesus. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. E ela se levantou para a glória de Deus. Disse que saiu no sábado, foi para o culto ontem também. Deus é fiel. Nós temos que estar aqui para ajudar, levantar e não derrubar. Se for para derrubar, que fique longe de nós. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Inspira-nos, Deus fiel, a comprometer-nos a trabalhar com um propósito que te glorifique. Aleluia. Que nós devemos definir, Pai, os nossos propósitos sobre as profundas instruções que vêm do alto, que vêm de Deus para nós. Aleluia. Glória a Deus, nos inspira, Pai. Nos ajuda a prosseguir nessa caminhada, Senhor. Às vezes árduo, não é fácil, mas contigo nós podemos todas as coisas, porque é o Senhor quem nos fortalece. Amém. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Tenham todos um dia abençoado, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Amém.